Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto do irmão Charles Negreiros, cujo nome é A Maneira Certa de Agir. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente uma meditação a cada dia do ano, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, quando a gente estuda a mensagem, quando a gente lê o texto bíblico, tanto faz se fazemos acompanhado ou sozinhos, isso vai nos inspirar, exortar e edificar, promovendo o nosso crescimento cristão e, lógico, né, o nosso engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Charles Negreiros, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar? Ó Pai, que Tu nos ensines como devemos agir de forma certa. Nós possamos compreender as Suas verdades eternas e que possamos colocá-las em prática. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então a maneira certa de agir. Vamos lá, Gálatas 1, primeiro capítulo de Gálatas, do 6 até o 10. E diz assim, falando que só tem um evangelho, né? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, falando pro pessoal lá da Galácia. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas os estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Olha que bronca aí que o irmão Paulo dá o pessoal lá da Galácia, né? E ele escolheu o último versículo que lemos, que foi o 10, para ser o nosso versículo-chave. E diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, aqui tem muita sabedoria, principalmente quando a gente pensa no fato de proclamar o Evangelho de Cristo, no fato de divulgar as boas novas. Porque a gente vai ter que fazer distinção entre aqueles que creem, aqueles que acreditam, e aqueles que não acreditam. Como diz aquele homem lá que fala de futebol, né? Separar homens de meninos. Então, vamos separar aí entre aqueles que creem e os que não creem. Então, a gente tem que ser prático. Vou falar aqui 4 coisas que são muito importantes para a gente entender quem é quem. E para que a gente possa agir de maneira certa, nós precisamos saber do que a gente está falando. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer bem a mensagem que você descreve. Porque não adianta você falar da Bíblia, da palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus e não sabe do que está falando, né? Porque metade daquilo que a gente tem de problema em relação a apresentar o Evangelho seria totalmente resolvida se a gente soubesse, de fato, o que é o Evangelho na sua essência. Porque muitos de nós queremos falar, mas não sabemos o que estamos falando. Então fica complicado, né, irmãos? A segunda coisa é
que a gente não pode distorcer a mensagem que a gente diz. Se a gente diz acreditar no evangelho, a gente não pode distorcer isso. Outra coisa, então, é que o compromisso de nós que somos servos de Deus é agradar ao nosso Senhor. Então, como que a gente vai fazer isso sem distorcer a mensagem? Sendo uma pessoa fiel, não só naquilo que fala, mas do jeito que age. Quando a gente junta os dois, as pessoas vão ver que nós somos transformados por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é conhecer bem a mensagem que você diz acreditar. E a segunda é não distorcer essa mensagem que você diz acreditar. A terceira coisa é não crie barreiras que não tem necessidade para apresentar o evangelho. Então, se você pegar aqui o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver do que o irmão Paulo está falando, né? Ele abre mão dos direitos dele, ele fala que ele poderia fazer muita coisa, mas ele abre mão de tudo. Para quê? Para ser tudo em todos. É um capítulo bem ilustrativo. Eu vou ler para vocês pelo menos do 10 ao 23, que diz assim, ó. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não seja sujeito à lei, agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando eu estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. E no último versículo desse capítulo ele fala: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, você não precisa criar barreira desnecessária para falar de Jesus, sabe? Você tem que fazer como o apóstolo Paulo, quando ele acaba esse versículo que ele fala assim: eu me tornei tudo para todos, a fim de levar alguns à salvação. E a quarta coisa é, você tem que observar o contexto em que você está. Porque Paulo levou isso muito a sério. Ele levou isso até com uma certa dureza. Não deu moleza, não. Por quê? Os cristãos que estavam sendo seduzidos a se afastarem da mensagem de Cristo, ele não foi assim fofo. Ele falou mesmo o que tinha para ser dito. Por quê? O trato com aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo tem que ser outro. Não resplandecemos a graça quando cobramos do incrédulo a postura que é própria de quem crê. Então, muitas vezes a gente quer exigir de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus que ele faça coisas que nós cremos que são ideais para o cristão, para aqueles que seguem as pegadas de Jesus. E aí vai dar ruim, né? Não vai ser possível. Então, eu vou relembrar para vocês novamente a distinção e o que é importante para a gente pregar o evangelho para ser prático. Primeiro, conhecer a mensagem que você diz. Segundo, não distorcer a mensagem. Terceiro, não criar barreiras desnecessárias para apresentar o evangelho. E por último, observar o contexto em que você está, não exigindo do não crente aquilo que o crente deveria fazer. Então, você quer mesmo agradar a Deus? Então, com amor, fala lá para aquele irmão: olha, você está se desviando do evangelho, você não está indo pelo caminho bom. Presta atenção ao que a palavra diz. Não chega dando com os dois pés no peito, né, dando voadora gospel, não. Fala com amor: olha, irmão, olha só o que está acontecendo aqui. Fala em particular, né? Para que ele possa se retratar com Deus e voltar para o caminho que deve ser seguido. E para aqueles que não creem, você já sabe. Você tem que brilhar a luz de Jesus Cristo na vida deles. Você tem que ser para eles a Bíblia
que eles não leem, a igreja que eles não vão. Porque a única Bíblia que o não cristão vai ler é a sua vida, é a minha vida. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Aqueles que não creem estão vendo Jesus em você? Será que aqueles que não acreditam, não sabem como serão salvos, será que eles olham para você e veem Jesus? Essa é uma pergunta que não quer calar e que só você poderá responder, tá bom? Bom, vou terminar deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos a maneira certa de agir, para nós o abraço está super mega certo. Quero lembrar também vocês o versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.